Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação da Ucrânia hoje, dia 11 de setembro de 2023. São 6 horas da manhã aqui em Austin, no Texas, 8 horas da manhã no Rio de Janeiro e 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu estou gravando esse vídeo, pois é 11 de setembro, 22 anos do ataque às Torres Gêmeas que mudaram o mundo, não é mesmo? Enfim, vamos falar sobre a Ucrânia. Aqui, os ucranianos conseguiram hoje retomar duas plataformas de petróleo que tem aqui na região do Mar Negro. Anunciaram que já está sob controle completo dos ucranianos essas plataformas. As plataformas não funcionam mais, eles não conseguem tirar petróleo ali, elas estão totalmente destruídas por conta da guerra, mas elas podem servir como base para lançar operações junto à Crimeia, né? Essas torres de petróleo tinham sido invadidas, né, tomadas pelos russos lá em 2014 e foram retomadas pelos ucranianos agora. Também teve um grande bombardeio aqui em Melitopol que, no mínimo, destruiu um avião na base aérea de Melitopol, aqui, que é a base aérea usada pelos russos aqui para as manobras deles, né? E a gente tem excelentes notícias tanto aqui em Optiny. Os ucranianos novamente avançaram mais um pouco aqui em direção a Novo Prokopivka. Parece que estão a 1 quilômetro da cidade, de entrar na cidade, devem entrar muito rapidamente, e também avançaram aqui em direção a oeste, o que é importante para facilitar o abastecimento das tropas aqui. Além disso, a gente tem a informação que os ucranianos avançaram aqui em Optiny, já reconquistaram parte da cidade. Repara, toda essa área aqui parece que já foi retomada pelos ucranianos e eles já estão dentro da cidade, inclusive já avisaram que metade da cidade já foi retomada pelos ucranianos, né? Isso significa que eles estão avançando bastante em direção ao aeroporto de Donetsk aqui, que era um ponto muito sensível dessa guerra lá em 2014, né? Os russos estão reclamando de russofobia, alegando que a União Europeia está com preconceito contra russos, né? Porque recentemente foi tomada a decisão de proibir os russos de comprar coisas na União Europeia, inclusive entrar na União Europeia com seus carros e dispositivos, né? E não, isso não é preconceito, isso daí é reação a uma invasão que foi feita, né? Mas vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre o Lula, que desdisse o que ele disse ontem. Ontem ele tinha dito que não iria prender o Putin, hoje ele já disse que não é a justiça que decide. Eu nem sabia o que era o Tribunal Penal Internacional. Lembra como ele falava na época da Lava Jato também? Eu não sabia de nada. O pessoal estava roubando, eu não sabia. Pois é, o Lula continua não sabendo de nada, né? Impressionante como é que esse jabuti foi parar no alto dessa árvore. Enfim, vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por um monte de gente lá no @ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, vamos começar com uma boa notícia. A GUR, né, as forças especiais ucranianas, retomaram as plataformas chamadas Boycott Towers. São 4 plataformas que tem ali no Mar Negro, plataformas de exploração de petróleo e gás, que são ucranianas, estavam invadidas pelos russos desde 2014 e foram retomadas agora por forças ucranianas, né? Isso é uma coisa que a gente já vinha vendo acontecer. Os ucranianos tinham usado vários barcos de alta velocidade ali na região, alguns chegaram até a ser atingidos pelos russos, e eles avançaram em direção a essas torres. É lógico, elas não produzem mais petróleo, está tudo destruído lá por conta da guerra, mas elas são posições estratégicas ali, porque permitem dali você enxergar a Crimeia, chegar próximo da Crimeia, fazer operações ali na costa da Crimeia, né? Então, as Boycott Towers, tem aqui as imagens dos barquinhos chegando e os ucranianos entrando aqui nas plataformas e mostrando toda a região ali, eles dominaram os russos que tinham nessas plataformas. Enfim, está em domínio ucraniano, né? Então tem esses dois pontos. Primeiro, porque é um território, uma parte da Ucrânia que estava invadida pela Rússia desde 2014 e que a Ucrânia retomou agora. É só o segundo pedaço que a Ucrânia faz isso, né? Então, mas já é um avanço importante. E o outro ponto importante é justamente que são torres muito estratégicas. Se você vê a posição delas aqui, ó, aqui tem um mapa das 4 torres aqui. Deixa eu tirar minha cabeça para ficar mais fácil de ver. Aqui, ó,
essa estrelinha vermelha aqui à esquerda é a Zimini Island, ou Ilha das Serpentes, né, que é uma ilha também que os russos chegaram a invadir em 2022 e depois foi retomada pelos ucranianos. E essas aqui são as 4 plataformas que tem aqui, as 4 Boycott Towers que tem aqui e que foram tomadas pelos ucranianos nessa operação que concluiu agora, né? É lógico, essa operação já vem acontecendo há um tempão, ela foi anunciada agora que os ucranianos já têm um controle sobre todas elas e um controle firme, né? Certamente isso aconteceu aí ao longo de muito tempo, né? Enfim, elas são estratégicas, porque você podem ver, elas ficam muito próximas, tanto aqui da Crimeia quanto também do sul de Kherson, né? Que são locais em que os russos ainda têm presença, ainda estão invadindo o território ucraniano, né? Certamente isso daqui vai ser usado para fazer ataques à Crimeia e ao sul da Ucrânia, ali a região ocupada. Bom, a gente teve outra informação ontem que os ucranianos atingiram a base aérea em Melitopol, né? Então foram 2 explosões muito grandes que foram ouvidas pelas pessoas em Melitopol e a gente tem essa imagem aqui da base de Melitopol depois disso, mostrando pelo menos um avião aqui muito destruído nessa região aqui, ó. Dá para ver esse aviãozinho aqui que está completamente destruído ali na base de Melitopol, né? Ou seja, pelo menos esse avião foi atingido. A gente não sabe se teve mais coisa atingida além disso, foram 2 explosões. Enfim, excelente ataque. Isso daí é o único ataque que a gente tem de ontem para hoje, mas é aquilo que eu falo para vocês, né? Os ucranianos fazem esses ataques em vários locais da linha de frente, é que nem sempre a gente tem a imagem dos ataques sendo mostrados por ali, né? E esse aqui é um caso que deve ter sido dolorido para os russos, mais um avião. Aí, tá vendo? A culpa é que tá faltando os pneus. Cadê os pneus desses aviões? Não pode, tá vendo? Tem que botar pneu aí. É a doutrina russa de botar pneu em cima de avião, né? Bom, os russos estão muito preocupados aqui com uma possível invasão ucraniana pelo rio Dnipro, né? Eles colocam aqui que, olha só, esse aqui é um blogger russo falando, né? Então ele diz aqui que o inimigo está preparando uma quebra, um avanço na direção de Kherson. Forças inimigas estão se agrupando nos pontos indicados e estão colocando mecanismos de guerra eletrônica próxima de Molodezhny. E muito provavelmente o inimigo está preparando uma tentativa de vazar as linhas das Forças Armadas russas naquela área no futuro próximo, né? Bom, onde é que é Molodezhny? Molodezhny é nessa região aqui, ó, é na margem direita do rio Dnipro, é aqui, ó, Molodezhny, essa cidadezinha aqui, próxima a Kherson e próxima daquela cabeça de ponte em Antonivka, aquela primeira cabeça de ponte ucraniana, que já está bem consolidada, que os ucranianos já estão ali há meses nessa região, e, ou seja, o que ele está dizendo é que os ucranianos estão juntando tropas nessa região aqui, ou seja, estão acumulando tropas, armas e coisa e tal, indicando que eles vão tentar um avanço por aqui, né? Existe essa possibilidade, evidentemente. Como eu falei para vocês, os ucranianos estão há um tempão fazendo cabeças de ponte aqui, né? Tem aqui em Antonivka, tem aqui em Pridniprovsk, tem também aqui em Kozak-Larehy, tem mais aqui em Dnipriane, enfim, tem um monte de cabeças de ponte aqui que podem ser usadas para um eventual avanço ucraniano aqui, né? Lógico, o rio é sim um obstáculo, é uma dificuldade grande de atravessar, mas a gente não sabe como é que está sendo esse planejamento, existe sim essa possibilidade, até porque, como a gente falou, né, o ataque ucraniano aqui na região de Verbov, Robotnik, coisa e tal, os russos acabaram tirando boa parte das tropas daqui para reforçar essa região. Isso acabou enfraquecendo muito as tropas russas nessa região. Pode ser que isso permita um ataque ucraniano aqui de fato, né? Seria realmente uma coisa bastante interessante. Os russos estão com medo disso, né? E a Natalia Romeniuk, que é a porta-voz do Comando Operacional Sul dos ucranianos, ela deu uma entrevista ontem que ela falou 2 coisas. A primeira coisa é que o exército ucraniano tem uma base na margem esquerda do Dnipro. A gente sabe que tem várias posições ali, né? E
E aí perguntaram para ela, né, são as cabeças de ponte que já tem? Ela respondeu sim, existem várias posições ali, mas tem uma certa consolidação. E o desenvolvimento dos eventos a partir daí ainda requer silêncio informacional. Ou seja, o que ela está dizendo é que não apenas tem as cabeças de ponte, como já tem alguma consolidação dessas cabeças de ponte ali, ou seja, provavelmente, né, eu estou entendendo que particularmente essa cabeça de ponte aqui em Antonífica, que é a mais antiga, que é a mais bem estruturada, já deve estar consolidada ali e ela está dando a entender que pode acontecer realmente alguma coisa aqui. Os russos talvez tenham razão na preocupação deles, né? Outra coisa que ela está falando é que a ponte da Crimeia não vai estar mais operacional em breve, né? Primeiro, antes de mais nada, eles têm muito pouco tempo sobrando, né? Lembra, a construção é redundante. E segundo, o dano lá foi muito significativo e outras ameaças são inevitáveis. Ou seja, o que ela está dizendo aqui? Que aquele ataque que foi feito na ponte da Crimeia, né, que feito por drones marinhos e coisa e tal, atingindo o pilar da ponte da Crimeia, como eu havia mencionado para vocês, acabou causando muito mais dano do que os russos esperavam. É verdade, caiu apenas um tabuleiro ali da ponte, mas o dano nos pilares parece ser muito mais sério. E isso aqui contrasta com o que os próprios russos disseram alguns dias atrás, que eles estão prontos para, em 10 dias, retomar totalmente o funcionamento da ponte sem mais interrupções. Né? Será que vão conseguir? Quem que está certo nessa história? Os ucranianos estão dizendo que a ponte não volta a funcionar mais não. E os russos estão dizendo que em 10 dias ela volta a funcionar normalmente. Vamos ficar sabendo nos próximos dias. Né? O fato é que os russos prometeram, há já alguns dias atrás, que em 10 dias a ponte estaria funcionando, e hoje, a imagem do satélite hoje ainda mostra o segmento faltando do mesmo jeito aqui, ou seja, se eles fossem liberar isso em 10 dias, no mínimo eles já teriam colocado um novo segmento, já estariam fazendo obra de pavimentação, de encaixe ali, né? Então, o mais provável é que não esteja funcionando, pelo menos não em 10 dias, né? Enfim, vamos aguardar a informação, mas de fato existe essa hipótese do dano ter sido muito mais sério do que inicialmente imaginado e que eles não consigam colocar a ponte novamente em funcionamento. É lógico, outra coisa que você pode interpretar do que ela disse aqui é que a Ucrânia planeja um novo ataque na Crimeia. Existe também essa possibilidade, né? Bom, falando sobre a linha de frente aqui na região de Robotny, a gente tem mais boas notícias aqui. Houve mais avanço ucraniano, tanto aqui a leste de Robotny, vamos botar aqui na posição correta, tanto aqui a oeste de Robotny em direção a Kopani, como também aqui em Novo Prokopivka, né? O Andreu Perpítua, ele mostra aqui, atualizou o mapa dele, mostrando que os ucranianos já estão nesses pontos aqui a leste de Novo Prokopivka, né? Novo Prokopivka está aqui. Esses dois pontos aqui, ó, são confirmações de presença ucraniana. Já tem imagem de satélite mostrando os ucranianos neste ponto aqui. Então, eles provavelmente estão mais longe do que isso, avançam mais do que isso, mas nesses pontos aqui a gente tem certeza que já tem tropas ucranianas. Né? Os ucranianos continuam avançando em Verbov e também do lado de cá. Um ponto importante, né? Você lembra, a gente falou ontem sobre um avanço russo aqui ao norte de Verbov. Os russos disseram que foi um avanço enorme, coisa e tal, mas até onde a gente sabe não tem nenhuma confirmação disso, tá? Aparentemente esse avanço aqui ao norte de Verbov foi só propaganda russa mesmo, só aconteceu nos canais russos. Mas enfim, vamos aguardar para ver se tem alguma informação concreta disso daí. Por hora não tem nada, né? E o clima lá em Novo Prokopivka está realmente muito ruim, né? Os russos estão reclamando aqui que do uso de munições cluster pelos ucranianos e o cheiro dos colegas deles mortos lá na região tá insuportável, né? Eles não vão mais ficar ali, só eles retrocederem, não tem problema nenhum, né? Só voltarem para a Rússia que está tudo certo. Eles falando aqui que o cheiro é apenas França. Poxa, eu acho que eles ofenderam os franceses ali, né? O Katina Maslon está falando aqui sobre o desespero russo ali na direção de Robotny, em Novo Prokopivka, em que eles estão usando os tanques T-55 feitos em Budapeste em 1956, né? Tá aqui, ó. Ele diz aqui que o regimento das tropas 1430 dos orcs, né, dos russos, a força principal dessas tropas está na direção de Novo Prokopivka, e isso não é degradação, mas histeria. Os comandantes estão carimbando prateleiras para pedir
pedido de tapar buraco. E aqui estamos discutindo se precisamos de Léo 1, do Leopard 1, né? E ele está comentando esse vídeo aqui do Martim Tuiteiro, que mostram aqui T-55, tanques extremamente antigos, logo da pós-Segunda Guerra Mundial, né, muito antigos mesmo, que estão sendo usados ali. Esses tanques foram para a linha de frente, os russos falaram que eles não vão para a linha de frente, vão ficar só em posições defensivas e coisa e tal. Pois é, estão lá em Novoprokopivka, na linha de frente, lá, tendo que enfrentar os Leopard 1 ucranianos, os tanques modernos ocidentais ucranianos, né? Realmente é desespero dos russos ali o que está acontecendo naquela direção. E o Vigeste traz aqui a informação que os ucranianos estão a 1 milha a norte de Novoprokopivka. 1 milha é 1,6 quilômetros, ou seja, menos de 2 quilômetros de chegar na cidade de Novoprokopivka, o que é uma excelente notícia, né? Bom, a gente tem também a informação que continua o avanço ucraniano em Novomayorsk, aqui no mapa. Novomayorsk fica aqui. As forças armadas ucranianas tiveram um sucesso parcial, ou seja, continuam avançando ali na cidade. Eles chamam de sucesso parcial, porque, lógico, o objetivo é conquistar a cidade, né, liberar a cidade, né, mas por hora estão avançando pelo menos ali. Agora, a grande notícia que teve do dia foi justamente o avanço na direção de Optine. A gente já vem falando isso há 2 dias já, né? Há 2 dias atrás surgiu a informação de que eles tinham avançado alguma coisa ali na região de Optine, próximo de Avdiivka. Depois que já tinham avançado bastante. Ontem a gente já falou que eles avançaram bastante. E hoje parece que eles já estão muito próximos mesmo do aeroporto de Donetsk, né? Ou seja, estão conseguindo avançar com uma velocidade muito grande. Aqui está o mapa mostrando o avanço ucraniano, e tem outro mapa aqui também mostrando quanto que os ucranianos avançaram no vilarejo aqui também, né? E aqui tem alguns bloggers russos falando sobre esse avanço ucraniano, né? Aqui o Argonzo fala aqui no fronte de Donetsk, depois de bombardeio de artilharia, as tropas russas tentaram avançar em Marinka, mas não tiveram sucesso. Forças Armadas ucranianas lançaram uma ofensiva na área de Optnik, em direção a Spartak. Conseguiram avançar alguma coisa. As Forças Armadas russas atacaram as posições ucranianas em Paraskovivka. Aí ele fala sobre outros pontos aqui, mas não conseguiram avançar em nada aqui. Ou seja, ele está falando dessa região aqui, ó, que até aqui no mapa já apareceu liberada aqui, essa região que estava em controle dos russos. Os ucranianos avançaram e, segundo a informação oficial das Forças Armadas ucranianas, eles já liberaram, pelo menos parcialmente, o vilarejo de Optine, aqui próximo em Avdiivka, né? Optine é um vilarejo que foi conquistado ou foi invadido pelos russos em 2022. A linha de 2014, 2015, né, do tratado lá de Minsk, é essa linha vermelha aqui, mas repara como é que os russos conseguiram avançar pouco nesse sentido aqui, né? Os ucranianos conseguiram de fato um avanço significativo aqui e continuam avançando em direção ao aeroporto. A grande questão é, por que eles estão tendo sucesso nisso agora, né? E uma explicação para isso é justamente o fato de que os russos estão tirando reservas de toda a linha de frente para tentar segurar os ucranianos aqui na região de Verbov, de Novoprokopivka, aqui em Zaporizhia de forma geral, né? Então estão enfraquecendo as tropas russas em todo lugar. Agora, existe uma outra possibilidade que eu já falei para vocês, que uma das possibilidades que foi aventada para essa contraofensiva ucraniana, ao invés dela acontecer exatamente aqui onde está as lutas principais, é que ela aconteceria exatamente aqui na região de Donetsk, né? Se os ucranianos tomarem Donetsk, os russos ficam totalmente capengas nessa região. É verdade que ainda existe essa estrada aqui, ó, que passa aqui por Novo Azov e Mariupol e coisa e tal, então tomar Novodonetsk não interrompe totalmente o tráfego aqui na ponte de terra aqui do sul da Ucrânia, mas seria um baque enorme para os russos se perdessem Donetsk. E Donetsk está logo ali, é logo na fronteira, né? Enfim, não é uma cidade fácil de ser tomada porque é uma cidade muito grande, mas uma das alternativas que existe é justamente um avanço ucraniano nessa região aqui, né? Olha só, esse outro blogger russo aqui está falando ainda com mais
foco, né? As forças armadas ucranianas foram capazes de capturar Optiny, o que não é distante do aeroporto de Donetsk. Agora a briga está acontecendo nos arredores do aeroporto. A situação é difícil. Quem disse isso foi um líder lá da DPR, da entre aspas República Separatista de Donetsk. E repara o que ele está falando, né? Na visão desse russo, Optiny já caiu e as lutas estão acontecendo agora nos arredores aqui do aeroporto de Donetsk. No aeroporto de Donetsk, ele foi linha de frente por muito tempo, tem até um filme sobre isso, tem vários livros e filmes contando a história lá do aeroporto de Donetsk, que é isso aqui, ó, essa imagem aqui é a torre de controle do aeroporto de Donetsk, totalmente destruída, né? A saga dos cyborgs, que foram os últimos guerreiros ucranianos que mantiveram ali o controle sobre o aeroporto, acabou que virou aqui uma zona cinza, né? Virou justamente a linha de frente no acordo de Minsk, né? Enfim, os ucranianos estão chegando perto de novo ali, e uma possibilidade seria justamente eles avançarem aqui em Donetsk. Será que tem essa possibilidade? Não sei. Bom, e tem mais uma informação de lá que isso aqui é um outro blogger russo, falando que durante o recuo das nossas tropas próximo a Donetsk, uma tragédia aconteceu. Nós escrevemos que nossas tropas retiraram um pouco e os ucranianos avançaram em direção a Donetsk e ao aeroporto de Donetsk. Uma fonte no Estado-Maior nos disse que nos deu detalhes dessa retirada de tropas. Infelizmente, nem todo mundo conseguiu retrair, nem todo mundo conseguiu recuar de forma clara e harmoniosa. Alguns dos soldados russos acabaram ficando em novas posições, caoticamente, quase em pânico, e como resultado a tragédia aconteceu. Nossos soldados morreram no fogo da sua própria artilharia, né? Ou seja, normal os russos acabarem atirando nos soldados que estão recuando. Repara que a mesma história que aconteceu lá em Robotny, né, com os russos atirando nos soldados russos que estavam retraindo. Eles estão dizendo aqui que foi um acidente, que foi porque a retirada foi caótica e coisa e tal, mas tem gente que diz que não, que isso aí é porque os russos querem forçar os soldados a manter a linha de frente a qualquer custo, ou pelo menos a tentar manter a linha de frente a qualquer custo, e começam a bombardear aqueles que começam a recuar, né? Aqui, ó, segundo ele, um grande grupo de pessoais militares estavam voltando, né, recuando em direção ao aeroporto e foram atingidos pela própria artilharia. O nosso pessoal decidiu que os ucranianos iriam conseguir conquistar o aeroporto de Donetsk e lançaram um ataque massivo. Como resultado, 27 soldados russos foram mortos e 34 foram feridos. Mais ou menos metade dos feridos perderam suas pernas e braços, né? E várias peças de equipamento foram perdidas. Foi tudo terrível, reclamou a fonte da informação, né? Então, de acordo com ele, essa não é a primeira vez que os militares russos são atingidos pela própria artilharia russa, né? A gente está ciente desse tipo de coisa. Ou seja, repara como é que a situação está delicada mesmo. Os ucranianos estão avançando, os russos estavam com medo dos ucranianos tomarem o aeroporto de Donetsk, né? Isso seria um golpe enorme para os russos, porque, como vocês podem ver, é um ponto aqui que foi muito disputado, não é controlado entre 2014 e 2022, não era controlado por ninguém. Agora, evidentemente, os russos avançaram. Se eles perderem agora esse aeroporto, certamente vai causar um problema bastante sério para eles aqui em termos de imagem, né? E adicionalmente também a gente teve isso daqui, ó, olha só a quantidade de bombardeio na cidade de Donetsk. Um monte de bavóvinas aqui, de bombardeios. Isso daqui já está parecendo mais uma preparação para a invasão do que propriamente tentar atingir linhas inimigas na retaguarda, né? Donetsk sempre foi esse negócio meio na linha de frente, mas é usado como um hub logístico russo muito forte aqui e não sei, será que os ucranianos vão tentar avançar por aqui? É muito difícil, é uma cidade muito grande, né? Eles podem tentar contornar ela para tomar ela, cercar a cidade, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer aqui em Donetsk, mas os ucranianos estão avançando com muita velocidade aqui. A gente tem informação também que eles liberaram os vilarejos ao norte aqui de Avdiivka, ou seja, estão aproveitando que os russos tiraram as tropas daqui para reforçar lá Verbov e estão avançando por aqui, bom sinal.
O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui algumas coisas, mas fala basicamente o que a gente já disse aqui, que os ucranianos continuam seu avanço em Robotny e também em Bakhmut, no dia 10 de setembro, e que aqui o Kirilo Budanov está falando de outro assunto, não é das torres, a informação saiu hoje pela manhã, no dia 11. Enfim, não tem nenhuma grande novidade. Aqui o que a gente tem aqui é uma imagem muito bacana, muito interessante de um drone ucraniano de US$ 500 que destruiu um tanque T-90M russo, que é um dos tanques mais modernos russos que tem nessa guerra. Se não me engano, é o mais moderno de todos. Né? O T-90M tem o Armata T-14, mas o Armata não está de fato lutando, né? É só um protótipo. Agora, o T-90M ele está em vários lugares ali e acabou sendo destruído, né? E o pessoal está falando aqui que o drone realmente está se mostrando uma arma fantástica, porque, ok, é um caso à parte, uma situação que aconteceu aqui, o drone conseguiu atingir o tanque e destruir o tanque completamente, não é sempre que consegue, mas compara o preço, né? Mesmo Link, aquele míssil antitanques, custa US$ 250 mil. Um drone custa US$ 500. Ou seja, se você tiver que ter, dá para comprar quantos drones aqui? Dá para comprar exatamente 500 drones com o preço de um javelin, ou seja, mesmo que a maior parte dos drones falhe, se um fizer o trabalho, você já tem uma equivalência aí em termos de resultado, né? Realmente impressionante. Eu não posso botar o vídeo aqui, porque vocês sabem, o YouTube não gosta muito de imagens gráficas aqui da guerra, mas é realmente impressionante aqui o ataque ucraniano nesse tanque russo, né? E bom, a gente já falou sobre esse caso do piloto russo do Mi-8 que desertou para a Ucrânia, né? Que ele fez acordo com os ucranianos, recebeu dinheiro e coisa e tal, e está na Ucrânia. E isso parece que foi uma jogada acertada dos ucranianos fazer toda essa publicidade em cima do fato, né? O número de pessoal russo querendo se render para a Ucrânia aumentou 70%. Os ucranianos mantêm uma linha, né, chamada I want to live, né, eu quero viver, em que eles aceitam, né, eles recebem ligações dos russos sobre a possibilidade de se renderem, né, desertarem para a Ucrânia, e aumentou muito a chamada aqui. Excelente notícia, funcionou bem a propaganda feita, né? Bom, os russos estão reclamando muito sobre a questão de um suposto russofobia, né? Então o Roussetti aqui está falando que, olha só, é difícil ver como de um farol para a democracia e igualdade, a União Europeia está rapidamente entrando num bloqueio orwelliano, proibindo que russos entrem na União Europeia com celulares e carros russos, né? Então os russos conseguem entrar ainda na União Europeia, mas eles não conseguem entrar com seus carros e com smartphones, né? E é lógico, isso não se trata de preconceito, essa história de russofobia, isso é invenção dos russos. O que acontece é que os russos estão invadindo um país, estão fazendo genocídio. E por mais que eu saiba que nem todos os russos estão de acordo com isso, tem muitos russos que são contrários a essa guerra. A verdade é, a maioria dos russos ainda é a favor dessa guerra. É só você ver as informações dos russos e coisa e tal. A propaganda russa, bem ou mal, dentro da Rússia, ela acaba funcionando, então ainda tem muito russo a favor dessa guerra. É meramente uma proteção do resto do mundo contra o nazismo que está nascendo ali na Rússia, né? Então aqui está a Natalka falando sobre essa reclamação dos bloggers russos. Aqui tem imagens de vários bloggers russos falando sobre essa ação da União Europeia, dizendo que não, que os russos são os novos judeus. Para, né? Os caras invadiram o país, fizeram chacina, mataram crianças, estupraram mulheres e crianças no país e agora estão reclamando que não pode entrar com celular e carro no outro país. Que história é essa, né? Lógico que ação tem reação, poxa. Não tem nada a ver, é muito diferente a situação dos judeus na Alemanha, que eram oprimidos pelo governo alemão e que nunca atacaram ninguém, nunca mataram ninguém, nunca fizeram crueldade com ninguém, né? Chamando os europeus de fascistas. A Inquisição não está longe. Os russos ficaram realmente chateados com isso. Fizeram até um comercial aqui, ó, um vídeo de propaganda mostrando que um russo foi identificado pelas forças quer ver? Aparece aqui, ó, as forças da SWAT anti-Rússia, né? E daí ele tem que jogar fora os livros russos
jogar fora os discos de compositores russos e não sei o que lá, para não ser não sofrer russofobia e coisa e tal. Que idiotice. É lógico que não é isso, não tem nada a ver com isso, né? O problema dos russos é que eles estão atacando um país livre, e não tem jeito, não tem como evitar saber de que muitos russos estão mesmo do lado do Putin. Se fosse só o Putin e os russos estivessem contrários a essa guerra não estava acontecendo. O fato é que uma grande maioria dos russos está sim a favor do Putin, né? E, infelizmente, como acontece sempre nesses casos, se tem uma grande maioria a favor de atrocidades, de violência, contrários ao bom senso, infelizmente a minoria que não faz parte desse grupo vai acabar sofrendo alguma coisa assim. É inevitável esse tipo de situação. Bom, a Ucrânia anunciou a produção de 1.000 CV-90s, que é um veículo de infantaria, né, de apoio à infantaria, em conjunto com a Suécia. A Suécia produz o CV-90, a Ucrânia agora quer fazer, eu imagino que isso vai ser feito justamente numa fábrica na Ucrânia, justamente para você ter essa produção do CV-90 na Ucrânia e conseguir usar isso na guerra. Aparentemente é um dos veículos blindados que melhor se adaptou ao estilo de luta dos ucranianos, então os ucranianos querem ter mais apoio disso daí. É, sem dúvida alguma, um veículo de apoio à infantaria muito forte, muito bacana, né? Bom, uma imagem chamou muito a atenção nos últimos dias. Isso aqui é uma imagem de alguma sala de controle dentro do Pentágono, né? E aqui você vê o general Milley olhando um mapa aqui no negócio, e o mapa é de um OSINT, né? É o War Control Map, né? É uma conta de uma pessoa que faz esse mapa, que mantém esse mapa e coisa e tal, um mapa muito detalhado. Já mostrei ele aqui algumas vezes, tá vendo? Tem a posição das forças russas, das forças ucranianas e coisa e tal. E aí o pessoal mostrou, será que o Pentágono está usando os mapas do pessoal aberto na internet, né? E os russos vieram falando assim, que não é possível, mas o Pentágono não tem nada sofisticado para ver os mapas, eles claramente estão muito atrás dos russos e coisa e tal, né, chorando com isso daqui por fato de estarem usando uma fonte aberta, né? Agora, tem duas coisas aqui, a gente não sabe, né? Pode ser que justamente para tirar a foto, eles tenham botado outros mapas abertos para esconder os mapas com as informações reais do Pentágono. O Pentágono é possível, tem muito mais informação do que o que tem na internet. Mas aí, vamos tirar uma foto? Vamos. É lógico, não vão mostrar informação confidencial, né? Então bota um mapa aí que é público, que todo mundo sabe que tem, e a gente mostra, tira a foto aqui e depois volta o mapa normal. Eu acho que essa é a possibilidade mais concreta nesse caso, né? Agora, eu não descartaria também o fato de que a informação descentralizada está ficando tão melhor, está gerando tanta informação no final das contas, que eu não duvido que tenha muita gente dentro da própria OTAN e de outras forças militares que usem essas informações públicas para fazer o planejamento e coisa e tal, né? Sim, eles têm mecanismos de obter informação muito mais detalhados e coisa e tal, mas muitas vezes, repara, é uma estrutura hierárquica, né? E a tendência é que uma estrutura descentralizada, como é o OSINT, consiga capturar detalhes que eles não conseguem ver no mapa centralizado deles. De novo, eles certamente têm mais informações do que está público, mas eu não duvido que eles também usem as informações públicas para tomar decisão, porque essas informações públicas conseguem, às vezes, captar coisas que eles não perceberam na informação deles lá, né? Enfim, e por final, só para registrar aqui, o Lula voltou atrás, ele disse que o Putin, ele não sabe se o Putin vai ser preso ou não, porque isso seria uma coisa do judiciário no Brasil, não seria função do governo, mas é aquilo que eu falei para vocês ontem, né? É lógico, a Polícia Federal é ligada ao governo. Em tese, se ele desse a ordem para a Polícia Federal proibindo ela de prender o Putin, em tese, isso poderia realmente acontecer, né? Um absurdo. Aí, só que o mais engraçado depois foi o Lula tentando justificar o motivo pelo qual ele disse que não ia prender o Putin e coisa e tal. Segundo ele nem sabia que esse tratado aqui. Ó. Eu não estou dizendo que vou sair de um tribunal, que só me apareceu agora. Como assim só apareceu agora, o Lula? O tratado de Roma foi retificado pelo Congresso Brasileiro em 2022. Durante todo o governo Lula 1 e 2, a gente já fazia parte do Tribunal Penal Internacional.
É aquele negócio, né? O Lula sabe disso. Ele se faz de idiota porque ele acha que o público dele é idiota. Então, e muitos dos eleitores dele são meio burros mesmo. Então ele se faz de idiota justamente para falar no nível com esse pessoal, né? E aí depois ele ainda lança a tradicional desculpa Rousseff, né? Eu só quero saber agora por que os Estados Unidos não são signatários desse tribunal e não sei o que lá e coisa e tal. Não, olha só, os Estados Unidos não é signatário do Tribunal Penal Internacional, de fato, mas ele está do lado certo, ele está contra o Putin, então está do mesmo lado do Tribunal Penal Internacional. Agora ele diz aqui, eu quero saber o que faz a grandeza do Brasil tomar essa decisão de ser signatário. O Brasil sempre foi a favor de política mundial no sentido de evitar nazismo, evitar ditaduras. É só você, Lula, que gosta de ditadura no Brasil. É só você que quer controle sobre a população brasileira, que quer implantar uma ditadura, que ninguém aqui no Brasil gosta disso. Em toda a história do Brasil, o Brasil sempre foi um país pacífico e um país a favor de democracias. É você que é o ditador que acha que, por que o Brasil assinou essa coisa e coisa e tal. Eu não duvido nada que esse cara vai tentar denunciar o Tratado Penal Internacional, o Tratado de Roma, né? Mas não vai conseguir, não. O Congresso, felizmente, ele conseguiu comprar boa parte do Congresso novo, mas ainda assim ainda tem muita gente de oposição, não ia conseguir fazer isso. Aí ele fala que eu nem sei se a França é signatária. É sim, Lula. Você não sabe de nada, né? Aliás, na época do roubo lá da Lava Jato, da descoberta do triplex do Guarujá, que era corrupção para ele, do sítio de Atibaia, que era corrupção para ele. Não sei de nada, não sei. Típico de ladrão corrupto socialista, quando não sabe o que falar, quando é pego, quando percebe que falou merda. Eu não sabia, não sei o que lá. Ele sabe sim, ele tá jogando pra plateia dele, sabe que os eleitores dele é tudo burro, então no final das contas ele tá falando isso daí porque acha que vai colar. Não vai colar não, tá, Lula? Todo mundo sabe o idiota que é você, o seu nível de patifaria é muito abaixo do seu nível de idiotice. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.